Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Trígono Cast. Eu sou Thaís Abdala, analista de crédito aqui da Trígono Capital, e estou hoje aqui com o Marcelo Peixoto, que é sócio e gestor de crédito privado do nosso novo fundo, o Trígono Pulsar Blend. E é um prazer estar aqui hoje para falar um pouco mais para vocês sobre o fundo e sobre o crédito privado também. Então, Marcelo, vamos lá. Tem 4 meses que você chegou aqui na Trígono, um mês que o nosso fundo foi lançado. O que a gente precisa saber sobre o Pulsar? Olá, pessoal. Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho do porquê do Pulsar, né, Thaís? Obrigado pela abertura. E o Pulsar remete a um clube de investimento que o Werner teve junto com o Fred nos anos 90. Então, um clube que eles tiveram muito sucesso, foi super bem, e a gente homenageou aqui os nossos sócios fundadores da Trígono Capital no primeiro produto dessa área nova, nosso primeiro produto de crédito privado. Então vamos lá, eu queria falar para vocês um pouquinho das características do Pulsar, né? Então o Trígono Pulsar Blend, ele é um feeder que investe em 2 masters, tá? O primeiro master é um Latam Corporate Bonds, né? um crédito privado de investimento exterior, e o segundo master é um crédito privado Brasil. Né? Então é um produto interessante que a gente montou de uma forma master feeder, né? Como característica, para não misturar essas coisas. Então a gente vai formar uma história aqui nas 2 caixinhas, né? Ter o nosso track record. Futuramente a gente pode vir com produtos derivados desses, então com certeza os nossos investidores vão ficar bastante animados, né? E como característica interessante aqui, o Pulsar ele vai investir até 20% no Latam Corporate Bonds redeado, importante, ele é um crédito privado de investimento exterior, mas o investidor não vai correr o risco cambial, nós vamos travar esse câmbio. E o restante, ou seja, no mínimo 80% no crédito privado Brasil. E essa configuração nos permite, né, oferecer o produto para o público em geral. Isso é muito importante. Quem vai poder investir no Pulsar? Todo mundo, porque a gente vai aqui oferecer para pessoa física, pessoa jurídica, fundos de pensão, seguradoras, RPPS, enfim, disponível para todos. Importante falar de retorno-alvo, né? A gente vai buscar aqui, ao combinar essas caixinhas de Latam Corporate Bonds redeado e crédito privado, a gente vai buscar um CDI mais 2,5%, com uma volatilidade que pode ir até 1,5%, é o que a gente espera, né? A taxa de administração do nosso produto é de 1% ao ano, ele paga um performance fee de 20% do que bateu o CDI, investimento mínimo R$50 apenas, né? A Trígono já faz isso para todos os seus produtos, a gente se preocupa bastante em deixar investimentos acessíveis a todos, né? Então é realmente uma política da empresa de democratizar investimentos. Prazo de resgate é um D+30, né? O crédito privado, para a gente trazer um retorno interessante, né, nessa caixinha, é normal ter um prazo de D+30, mas eu acho que está super alinhado aí com a indústria. E a gente, obviamente, tem aí nossos limites, nossas políticas de risco. A gente teve aqui, Thaís, você viveu isso no último mês, quando você chegou, mas 3 meses de árduo trabalho para deixar esse produto em pé, né? E isso foi dessa forma justamente para pensar em cada detalhe para vocês investidores, né? A gente se preocupou bastante com governança, com modelos, com rating interno, obviamente discutimos bastante o regulamento, aprovamos nas plataformas, né? Então o produto está disponível nas principais plataformas do país, então quem não encontrar, pergunte para o seu assessor, ajuda a gente também. E é isso, feliz, né? 3 meses para deixar o produto de pé. Trabalhamos também arduamente na contratação de equipe, né? A Thaís se juntou a gente faz 1 mês, e a gente vai ter uma segunda pessoa em breve. Então esse é o time, né? E a gente está muito honrado em começar a escrever esse novo capítulo da brilhante história da Trígono Capital, né? O sucesso que a empresa já tem em equity só levanta a nossa barra, as expectativas em relação ao crédito. E a gente vai fazer isso junto, com certeza, também um excelente trabalho aqui nos fundos de crédito da casa. Não, super legal. Você estava comentando, né, Marcelo, que nesse último mês a gente desenvolveu nossos modelos de projeção, nossos modelos de rating interno também. Eu e o Marcelo, a gente trabalhou em agências de rating, então a gente já tem aí um histórico, a gente entende como a dinâmica funciona. Então, nesse último mês que eu estou aqui, a gente também já desenvolveu o nosso modelo de rating interno, então acho que é muito legal, porque a gente pode tentar
antecipar alguns movimentos das agências e aí capturar valor para os nossos investidores, né? Ou capturar valor, ou evitar perdas. Acho que vai ser um jeito muito legal aí de montar o nosso fundo também. Marcelo, e voltando talvez um pouco de crédito privado, assim, muito tem se falado, né? Fluxo saindo de equity, indo para renda fixa. Por que o momento é oportuno ao crédito privado aqui no Brasil? Isso é muito interessante, né? A gente não monta um produto pensando no curto prazo, né? Mas eu acho que o timing dele é bastante interessante, né? Eu gosto de dizer que eu vejo um alinhamento poucas vezes visto, né, Thaís? A gente tem um ambiente de Selic alto, da taxa de juros alta, e o crédito te remunera um spread acima do melhor risco que existe dentro do país, que é o soberano, né, os títulos públicos federais. Então, a gente tem esse ambiente de taxas altas. A gente tem o momento das empresas, porque as empresas estão muito saudáveis. A gente vê, por mais que pairem incertezas em cenário macro, cenário mundial, conflito, inflação, risco de recessão, embora a gente tenha um cenário macro que tem algumas incertezas no ar, a gente tem as empresas entram nesse momento com balanços muito saudáveis, resultados sólidos, crescentes, gerando caixa. Então o mercado como um todo mostra as empresas bastante saudáveis para fazer frente a um período que pode ser um pouco mais incerto, que pode obviamente impactar um pouco nas métricas, mas elas partem de um nível excepcional. Acho que esse é o ponto. E o terceiro é fluxo, né? Como você bem mencionou, a gente vê esse ano, ano passado também, uma entrada maciça de recursos, né, de realocação também, né, na verdade, de fundos multimercados, de fundos de ações, em direção à renda fixa, em direção a crédito privado. Então a gente tem esse efeito que multimercados alocam mais em crédito, renda fixa aloca mais em crédito e crédito privado cresce bastante. Então, a gente tem esse ambiente que é muito interessante para um produto de crédito privado. Legal. E você vê essa classe de ativos sendo correlacionada com outros multimercado, Ibovespa, outros tipos de ativos que nossos investidores têm aí? Esse é um excelente ponto, né? A gente tem falado sobre isso nas nossas lives, né? Quem tiver curiosidade, buscar na internet. O crédito, embora o momento seja muito interessante, o crédito não é um produto só quando a taxa de juros está alta, né? Justamente por esse efeito diversificador que a classe de ativos tem. Então, quando a gente roda a correlação dos últimos 5 anos, por exemplo, que a gente tem mostrado bastante, a gente vê o Ibovespa e os multimercados brasileiros muito correlacionados, ou seja, essas coisas andaram mais ou menos juntas o tempo todo, né? E quando a gente começa a compor essas análises junto do crédito privado, né, a gente começa a ver que o efeito diversificador da classe de ativos, né? Então, por exemplo, o índice mais utilizado lá fora para a parte de Latam Corporate Bonds, o CEMB JP Morgan, ele, nos últimos 5 anos, a correlação dele com o Ibovespa é por volta de 0,4, né? Já é uma correlação muito mais baixa. Quando a gente, e é mais interessante ainda, quando a gente roda a correlação desse CEMB Latam com o IDA, o Índice Geral de Debêntures da Ambima, Thaís, fica menor ainda, 0,35 aproximadamente. Ou seja, ao mesclar num produto como o nosso, né, bastante diferenciado, que a gente está oferecendo para os nossos investidores, o crédito internacional, né, com o crédito local, a gente tem um efeito diversificador dentro, inclusive, da classe de ativos, crédito com crédito. Né? Então, compõe muito bem a carteira de qualquer investidor. Né? Essa é a mensagem aqui. Legal. E sobre o nível dos spreads? Acho que na pandemia a gente viu aí as empresas captando a níveis muito mais altos do que talvez um tempo atrás, e hoje já está caindo bem mais, as empresas acessaram bastante crédito nos últimos 2 anos. Como que a gente pode ver durante esse ano esses níveis dos spreads? Tem rentabilidade ainda? Tem oportunidade ainda na sua visão? Perfeito. Os spreads fecharam muito, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a pandemia ali, onde existia um pânico em geral, né? Vamos dizer assim, os high grades, que é onde a gente vai focar o nosso crédito privado local, chegou a operar, a sair negócio no mercado a CDI mais 4, mais ou menos nesse nível. Sim. Hoje a gente pode dizer que esses high grades estão um nível de CDI mais 1,8, um pouco menos que 2, mas é um nível ainda bem melhor do que tinha antes da pandemia, né? Então, por mais que tenha fluxo, eu acho que o mercado está disciplinado,
tá seletivo nas emissões primárias. Eu acho que tem oportunidade ainda para fechar bastante esse spread. Então, eu acho que é um bom momento. Claro que aquele presente, na época muita gente não achava que era um presente de CDI mais 4 para high grade no mercado local, mas ainda tem bastante prêmio interessante a ser capturado. Não, legal. Marcelo, a gente está falando aqui só de Brasil, né? E como que o mercado de crédito privado do Brasil está se comparando a outros países emergentes ou outros países na América Latina, muito pensando onde a gente vai levar o nosso fundo daqui a um tempo, né? Também acessando o mercado lá fora. Sim, eu acho que o charme do nosso produto é esse, né? É justamente a gente poder mesclar essas duas coisas, né? Porque lá fora, a gente, por incrível que pareça, né, às vezes é contra-intuitivo, né? A gente acessa níveis de risco melhor, né? Em países, em corporates e bancos de países como Chile, México, Peru, até Colômbia, que já perdeu o grau de investimento na escala global por 2 agências, mas também tem opções interessantes de investimento, né? E a gente busca, a hora que a gente traz essa operação para o fundo aqui, essas posições, a gente tem um nível de retorno maior do que a gente tem no mercado local, né? Então, esse é o grande charme de um produto diferenciado como esse, que mistura essas duas partes. Agora, voltando para a sua pergunta, eu acho que, primeiro que é um mercado maior, mais amplo, né? Ele tem mais profundidade. Se a gente pensar que dívida emergente no mundo são 4 trilhões de dólares, a América Latina é 25% disso, né? Claro que aí estão incluídos as dívidas soberanas, né? Que não é o nosso escopo no fundo de crédito privado, mas a gente está falando aí de uns 600 bilhões de dólares de estoque lá fora de papéis latino-americanos. Então, é um mercado enorme. Quando a gente pensa em liquidez, acho que aí vem uma grande diferença para o mercado local de crédito, né? E eu brinco, eu trabalhei com o Werner, já falei isso em outros momentos nas nossas lives, né? Eu trabalhei com o Werner faz 22 anos, né? A gente trabalhou junto na antiga Asset do Citibank e não existia mercado secundário, né? Era o trabalho de análise de crédito, tinha que ser bem feito, porque não tinha saída em papel. Hoje, acho que quanto a fundamento, nada mudou, né? A gente tem que ser muito diligente em crédito, sempre projetar, ter nossa opinião, que é o nosso rating interno. A gente tem que sempre prever um cenário de downside, né? Ver se a empresa realmente consegue entregar o prometido, que são as características do papel que a gente compra. Agora, é um mercado muito mais líquido, o mercado de crédito internacional, né? Um mercado muito mais desenvolvido. Então, para vocês terem uma ideia, o mercado lá fora, ele negocia em média 2 bilhões de dólares dia, né? A gente pode dizer que trocam de mãos em média 2 bilhões de dólares de títulos por dia, e isso é 10 vezes maior do que a liquidez do mercado de crédito privado brasileiro hoje, que já se desenvolveu muito, acho que ainda tem um longo caminho pela frente, mas com certeza, então lá fora eu posso dizer que a gente tem maior diversificação geográfica, setorial, com certeza também essa parte de liquidez é muito mais desenvolvida do que no mercado local brasileiro, embora já tenha melhorado muito também aqui. Sim, com certeza. Eu ia mencionar, né, aqui no mercado brasileiro também tem toda a questão de volatilidade, incertezas agora nesse segundo semestre, eleições, como que o nosso fundo vai se posicionar para tentar, né, evitar, mitigar qualquer risco e qualquer perda aí? Essa pergunta é bastante interessante, né? Assim como filosofia de investimento, né, a gente é totalmente bottom-up, né? Então, a gente, claro que no ambiente de juros alto, né, a gente tem que tomar bastante cuidado, na minha opinião, e atenção naquelas empresas que estão muito endividadas, né? Claro que a gente não vai fazer posição em empresas aí que tem uma pressão de curto prazo, né, que isso já faz parte da análise, mas algumas empresas que estavam gerando muito caixa, sem dúvida alguma, uma parte relevante desse caixa vai ser consumida por despesa de juros, né, que é esse ambiente de juros mais alto. Agora, em relação a eleições, eu acho que a gente faz essa análise bottom-up e toma as melhores decisões assim, de empresas, independentemente de eleições. Nós já vimos vários exemplos, mais diversos cenários. A gente sabe que se escolher a empresa boa, ela vai estar aí daqui a alguns anos, sem dúvida alguma. Então, acho que o trabalho de análise ganha essa importância. Claro que
um nome ou outro, pode ter uma maior volatilidade com headlines ou coisa assim, isso sem dúvida, mas eu acho que o trabalho de crédito, na sua essência, ele passa por cima de qualquer ponto aí de mais curto prazo, vamos dizer E é assim. por isso que o nosso monitoramento vai ser feito assiduamente. Exatamente. Marcelo, e tem alguma preocupação em termos de fluxo de vencimentos, né? Teve muitas emissões aí nos últimos 2 anos, como a gente já falou aqui. Se você vê as empresas pagando essas dívidas, talvez tenha algum problema similar ao que tem na Ásia, de muitas empresas estarem emitindo e o fluxo de vencimentos está chegando. Você vê alguma preocupação nesse sentido? Eu acho que isso é algo sempre para ser monitorado, né? Claro que é caso a caso, mas uma pergunta mais geral, genérica como essa, né? Realmente eu não vejo assim uma dificuldade das empresas em refinanciar suas dívidas. O mercado está aberto, o mercado local, né, de crédito está aberto, a gente vê o fluxo de emissões primárias acontecendo. Spread de crédito fecha também, não só por fundamento, mas também por ter uma oferta menor do que a demanda, então existe demanda, né, que é esse fluxo que a gente falou antes, e claro que essa tendência eu não vejo uma mudança no curto prazo. Falando lá de fora, eu acho que a América Latina começa a ter vencimentos mais importantes a partir de 2025, né? O grande fluxo é a Ásia, né? A Ásia que é um problema no sentido de um emissor, são emissores que estão sempre a mercado e emitindo muito, né? Só para vocês terem uma ideia, os vencimentos da América Latina como um todo aí corporativos ficam entre 30 e 40 bilhões de dólares ano. E quando a gente fala de Ásia, a gente está falando de um número de entre 180 e 220 bilhões de dólares ano. Então é outra dimensão, né? E a América Latina já tem aí por 5 ou 6 anos seguidos o financiamento externo líquido negativo, ou seja, eu acho que a gente pode ver de novo como o mercado lá fora ficou muito atrativo, né? Lá fora pelo movimento de treasury principalmente, muito mais que por spread de crédito. Esses papéis, as taxas abriram muito dos bondes internacionais, esses papéis ficaram muito atrativos, excelente ponto de entrada obviamente para o produto, mas sem dúvida a gente pode começar a ver empresas, na minha opinião, emitindo localmente e recomprando um papel que está muito barato lá fora, né, fazendo seu liability management, isso a gente pode ver. Agora, de momento, o mercado lá fora ele está fechado, né, por movimento de treasury, por esse momento do mundo, todas essas certezas, as empresas aí não estão emitindo lá fora, mas têm recomprado dívida, porque elas estão muito baratas lá fora. Então, esse é um pouco o contexto, mas sem preocupações para a América Latina. Não, muito legal. Acho que a gente está chegando já ao fim do nosso podcast. Foi muito bom aqui ter todos vocês ouvindo a gente, falando um pouco mais sobre o nosso fundo crédito privado. Temos muitas outras informações nas nossas redes sociais, temos uma websérie também falando sobre o nosso fundo Pulsar. Então é só acessar lá se quiserem saber mais informações, também estamos disponíveis. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos pela audiência. Vamos ficando por aqui e o Pulsar está disponível em todas as plataformas digitais à disposição de vocês. Muito obrigado a todos.